Bem-vindo a mais um Ponto de Encontro. O meu nome é Beto e é uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez conosco. É um privilégio gigantesco meu ter você aqui mais uma vez assistindo esse programa chamado Ponto de Encontro. E no Ponto de Encontro a ideia é a gente discutir vários assuntos, dentre eles um testemunho. A gente vem abordando isso ao longo do tempo e você tem visto isso acontecendo em todos os nossos podcasts. Mas lembra que eu falei para você que em algum momento a gente ia trabalhar naquele podcast chamado Connection. E hoje a gente vai dar uma palhinha para você de como isso vai funcionar. E você vai mergulhar hoje em um tema específico, mas difícil de lidar, que é um tema bíblico que eu já falo para você qual é. Mas eu tenho certeza que você vai curtir e eu tenho certeza que você também vai compartilhar esse conteúdo, porque é uma dúvida de muitas e muitas pessoas a respeito desse assunto que eu já falo para você. Mas antes de a gente tratar esse assunto, apresentar aqui os nossos convidados especiais que aceitaram esse desafio de falar sobre esse assunto, porque não é fácil, eu gostaria de pedir aquela velha coisa que eu sempre peço para você nesse momento. Gostaria que você, nesse momento, agora, não espera para depois você vai esquecer, então não esquece, agora, desse momento. Aproveita o que eu estou falando, não tem muita importância o que eu estou falando nesse sentido de você não olhar, mas dá tempo aí de você curtir, aperta aí o botãozinho de curtir, aperta aí o botãozinho para compartilhar esse conteúdo e alcançar mais pessoas a respeito desse tema que nós vamos abordar. Mas uma coisa também importante é você se inscrever nesse canal e ativar o sininho, porque quando você faz isso aí, você recebe todas as coisas que nós estamos postando. Toda vez que sobe aí um vídeo novo, um conteúdo novo, você vai receber e de bate-pronto você já vai estar antenado em tudo aquilo que nós estamos postando nesse canal. Tá bom? Então não esquece disso, faz isso agora para que a gente possa alcançar mais pessoas. Aqui a gente está tentando fazer alguns conteúdos relevantes para pregar o evangelho, para levar a palavra de Jesus para aquelas pessoas que não o conhecem, para levar para você também um conforto, uma palavra que talvez você ainda tenha dúvida. E a ideia é exatamente isso. E a gente trabalha duro aqui é tudo voluntário. Tem um grupo gigantesco trabalhando por trás desse trabalho voluntário. Os convidados que vêm até aqui também são voluntariados, vem aqui com o maior prazer de servir. Então a única coisa que cabe a você, meu irmão, meu amigo, é curtir, compartilhar e se inscrever. Não acredito que você não vai fazer isso. É simples, porque a gente precisa alcançar outras pessoas com esse conteúdo. Mas sem mais delongas, o nosso tema dessa semana vai falar um pouquinho sobre justificação pela fé. Você já ouviu esse termo? Você já ouviu em algum lugar, em algum momento, essa frase chamada justificação pela fé? Você sabe o que é isso? Do que se trata? O que ela aborda? Ou você tem dúvida a respeito desse tema? A gente vê vários debates falando sobre justificação pela fé, e nesses debates a gente fala, será que precisa ter obras? Não precisa ter obras? Será que a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Não precisa fazer? Mas por que alguns textos vai lá e fala para a gente que a gente precisa fazer? Se a gente não fizer, não seremos salvos. Pelos frutos vos conhecereis. Aí tem um monte de texto que vem tratando o assunto que você precisa fazer alguma coisa, senão você não vai ser salvo. Se você não for batizado, você não será salvo. Se você não pregar o evangelho, você não será salvo. Todas essas coisas são ações. Se eu falo que a justificação pela fé é algo que por si só garante a salvação, para que eu faço essas coisas? Mas se isso também é dúvida para você, hoje é o dia de você saber sobre essas coisas e nós vamos abordar. Pelo assunto que eu te disse, pelas coisas que eu te falei aqui, você viu que não vai ser fácil. Eu fico imaginando agora os nossos convidados escutando o que eu estou falando, o que eles vão ter que responder. Ah, vai ser duro, mas eles são preparados. Os caras são fera e eu tenho certeza que vai contribuir com a gente. Então fica aí até o final e a gente vai tentar responder essa pergunta para você. Se você tiver mais alguma dúvida que a gente está tratando e você queira aí perguntar, coloca aí no chat.
Coloque seus comentários, se você tem uma opinião diferente. Aqui a gente não tem ideia de levar você para a opinião A ou B, mas é discutir o assunto e você tomar a sua própria decisão a respeito disso. Mas lembre-se, sempre olhe para a Bíblia, porque lá está a verdade. Amém. Não é a minha opinião, não é a opinião dos convidados, é a opinião de Jesus que vale a pena, que está escrito na palavra de Deus. Então é lá que você tem que seguir. Ok? Então, sem mais demoras, vamos falar sobre esse assunto, mas antes disso eu preciso apresentar eles que vieram aqui com maior disposição para falar sobre esse assunto e eu quero apresentar isso para você agora. Pastor Marcelo Jesus. Rapaz, já começa difícil. Falar sobre Marcelo e colocar no nome Jesus já tem uma responsabilidade gigantesca, hein, pastor? É isso aí, Beto. Uma alegria estar com vocês. É isso mesmo, me chamo Marcelo Jesus. Eu sou natural do estado da Bahia. Eu já estou em São Paulo há uns 11 anos. Eu entendi que recebi o chamado de Deus, né, para o ministério. E aí, junto com a minha família, esposa, 2 filhos, nós então migramos da Bahia para São Paulo e fomos para o seminário estudar teologia. Estudamos por 4 anos. E hoje, né, pela graça de Deus, estamos servindo aqui na região do Alto Tietê, na cidade de Itaquaquecetuba, né? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Itaquaquecetuba, nós estamos ali. Então, é onde você está servindo ali. Exatamente. Mas pastor, semana passada a gente falou sobre um tema, o pessoal que assiste a gente, acompanha, sabe disso, a gente falou sobre chamados e tal, né? Que veio um outro pastor, pastor Lindenberg, e a gente falou um pouquinho sobre esse assunto. Okay. Você também foi chamado para ser pastor? Aconteceu isso com você também? Beto, é o seguinte, o ministério, né? O ministério pastoral é vocação. Então, você, para ser pastor, para você poder desenvolver o ministério para Deus, você precisa ser chamado. É dom, tem que ser chamado, exatamente. Tem que ser... É vocação. E você gosta, pastor, do que você faz? É a minha vida. Eu entendi que eu nasci para fazer isso. E que se for falar assim, o maior desafio? Olha, o maior desafio do ministério, para mim, eu aprendi, você não pode esquecer que você tem que viver na dependência de Deus. Amém. Dependência de Deus. Fé total. Exatamente. E esse é o maior desafio. Por quê? Porque eu lembro, inclusive, na faculdade, na minha época de faculdade, tinha um programa, né, que acontecia lá com os universitários, que o título era Nós Não Somos Profissionais. E no ministério, isso é uma realidade, entendeu? Você não pode esquecer disso. Nós não somos profissionais. Ministério é vocação. Que legal, eu nunca tinha escutado isso. Nossa, que bacana. Ministério é vocação. Não somos profissionais. Isso. E você tem que depender de Deus. As pessoas me perguntam, assim, qual foi o maior aprendizado, por exemplo, da época de faculdade, né? De estudo, de seminário. E para mim foi isso. Aprender que eu preciso depender de Deus. Senão o ministério, não existe ministério sem isso. E a maior bênção? A maior bênção é poder ver vidas transformadas. Isso é magnífico. Isso não tem preço. Você perceber que Deus, ele pode te usar, ele te usa como um canal para abençoar, para alcançar a vida de outra pessoa. Eu fico imaginando assim, toda vez que a gente fala sobre transformação de uma pessoa, sim, eu lembro sempre daquilo que Jesus fez no casamento. A transformação da água no vinho, né? Deus tem um poder de transformar uma coisa em outra. Seja água em vinho, vinho em água, não importa. Mas ele tem o poder de transformar, né? E você participar. Porque você só é um participante, um servo. É um canal. Um canal. E você poder participar dessa transformação é um privilégio gigantesco. Ver isso acontecendo, né? É tremendo. Não tem, assim, não tem preço, né? É uma alegria, é um senso, né, de significado assim, muito grande. A gente não consegue mensurar. Que legal. Então, para mim, essa é a maior bênção do ministério. Pastor, é um privilégio gigantesco você dispor aí seu tempo para estar aqui com a gente. A gente sabe que não é fácil a vida pastoral. A gente sabe que principalmente no sábado assim tem bastante compromisso, que precisa atender as pessoas e tal. E é um carinho imenso saber que você pôde estar aqui com a gente hoje. É um privilégio. Maravilha, maravilha. Eu agradeço também a oportunidade. Pra gente também isso é bom. Às vezes a gente, como você falou, pela agenda, pelos compromissos, a gente não consegue ali atender todos os convites, mas quando a gente dá para colocar ali na agenda e atender, isso é maravilhoso. A gente também cresce, a gente aprende, né? Então é maravilhoso. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado, pastor. Agora a gente tem aqui o Dermisson, nome meio diferente, né? Eu nunca tinha escutado esse nome, Dermisson. Dermisson também é de Itaquá, né? Você é da igreja de Itaquá. Mas quem que é o Dermisson? Fala aí um pouquinho de você. O Dermisson, ele é um cristão que ama Cristo
Inclusive, é sugestivo esse tema que a gente vai conversar, que é o tema extraordinário que mudou a minha vida, a minha visão das coisas do céu, das coisas de Deus. E o Dermerson, ele é músico desde os seus 10 anos de idade e toca o clarinete, que é um instrumento que meu pai me presenteou e eu peguei a afeição por esse instrumento, só toco ele durante 40 anos. Só Então, isso, quase nada, né? eu não quero outro instrumento para mim, ele faz parte da minha vida já. Então a minha vida é essa, minha vida é de tocar, falar do amor de Deus, ajudar as pessoas a entender o plano especial de Deus para nossa redenção. Que bom. Quero agradecer também, Darmo, você dispor aí seu tempo para a gente discutir um assunto tão interessante. Obrigado. Tá aqui com a gente, é um privilégio, um prazer. Obrigado. É isso aí. Só peço para vocês trazer o microfone mais perto, chegar mais perto aqui, porque às vezes aqui tá bom em alguns pontos, Ok. mas quem tá escutando a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade lá no som. Então vamos lá, a gente vai falar sobre um tema bem difícil, que é justificação pela fé. Sim. Esse tema não é fácil e tem, assim, algumas abordagens no mundo aí, no mundo espiritual não, mas no mundo gospel, né, no mundo evangélico. E não só no mundo evangélico, mas no mundo cristão, porque a gente tem os evangélicos, mas também tem outras vertentes cristã que abordam assuntos um pouco diferentes, né, Sim. enxergam de forma diferente. E a ideia aqui, então, é a gente tratar um pouquinho aí, dar uma pincelada, uma luz sobre como vocês enxergam, à luz da Bíblia, a questão da justificação pela fé. Tem muitas pessoas que talvez estão escutando a gente agora e falam assim, mas quê? O que é isso? Justificação pela fé. O que é esse negócio de justificação? O que vocês entendem aí? Se fosse dar uma pincelada geral, Sim. assim. É interessante, Beto, justificação, né? Se o telespectador, as pessoas que estão nos acompanhando, né, e tal, for ver lá o significado da justificação, é um grupo, né, de argumentos que alguém vai usar, vai apresentar para, né, em sua defesa ou em defesa de outra pessoa, né, para tentar se justificar. Alguém que tem a necessidade de se justificar é porque essa pessoa cometeu algum ato, ela entendi. cometeu alguma coisa que ela necessita, então, de apresentar uma justificativa, né? Para aquele ato ou para aquela Ação, aquela aquele erro, ação, né? aquele erro que Ele ela precisa se justificar. precisa se justificar. É disso que tá falando. Justificação você precisa justificar. Fala aí, cara, por que você Por fez que isso? você fez isso? E aí ele vai apresentar um argumento, né? Ele vai apresentar um entendi. argumento em favor de si próprio ou de alguma outra pessoa, né? De alguém. A gente sempre pega essa palavra justificação, tenta colocar tanta teologia nela, né? Tanto significado, que na verdade você trouxe uma forma simples. Não, é simples, você precisa justificar. É isso que tá dizendo aqui, né? Exatamente. E aí você vai olhar para a palavra, é exatamente isso. Exatamente. E aí, se a gente, né, falando agora, trazendo isso para a Bíblia, como a Bíblia trabalha o tema, né, da justificação, então, justificação pela fé. É o seguinte, então, nós somos justificados, a gente precisa ser justificado. Por quê? Por que eu, Marcelo, preciso ser justificado? Aí eu gosto quando o apóstolo Paulo trabalha esse tema na Bíblia, né? Principalmente na carta aos Romanos, né? A carta de Romanos. Por quê? Porque nos primeiros capítulos da carta de Romanos, Paulo vai trabalhar ele trabalha o tema da salvação. Sim. E ele vai dizer assim, olha, ele vai falar por que nós precisamos de salvação. E aí ele diz, por que precisamos de salvação? Porque todos são pecadores. Então, peraí. Então a gente precisa dar uma justificativa por que a gente pecou? É isso? A gente precisa dar uma justificativa por que pecamos. Por que a gente pecamos? Exatamente. Ele fala assim, ó, o seguinte, você pecou. Sim. Então, o que é pecado? Aí a Bíblia vai dizer, e Paulo trabalha essa temática. Entendeu? Aí a Bíblia diz, né? 1 João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia, ela diz assim, ó. Deixa eu ler esse texto aqui, Beto, me permita, por gentileza. Primeira carta, né? João, já no finalzinho da Bíblia, próximo Apocalipse. 1 João, capítulo 3, no versículo 4, tá escrito assim: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, peraí. Então, o pecado é a transgressão da lei. E eu havia dito antes aqui que Paulo ele trabalha nos primeiros capítulos de Romanos a ideia de que nós, os seres humanos, todos nós, precisamos de salvação
A gente precisa, por quê? Porque somos pecadores. E aí, a Bíblia complementa aqui dizendo que todo que comete pecado transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, todos nós cometemos uma infração contra A lei. contra Deus. Porque a lei, ela é a transcrição do caráter de Deus. Então, pecamos diante de Deus. Mas espera aí, pastor. Ok? Bom, vamos lá. Imagina o seguinte, então eu, Beto, Sim. em algum momento da minha vida, eu pequei contra aquilo que está expresso nessa lei que você está falando aí. Ok. Tem uma lei e eu, em algum momento, infringi ela, logo eu sou culpado por conta disso. É disso que você está dizendo. É disso que eu tô falando. Tudo bem, mas eu tenho um filho e meu filho tem 11 anos, mas teoricamente quando ele tinha 1 ano de idade, significa então que ele não tem poder de escolher. Se ele não tem poder de escolha, não tem poder de decidir, não tem poder de nada, logo ele não peca. E se ele não peca, com quantos anos então ele começa a infringir essa lei para depois precisar de ser justificado? Ou não, ele já nasce assim? Como é que funciona esse negócio aí? Então, Beto, desde quando a gente começa a ler a Bíblia, né, no livro de Gênesis, toda pessoa que nasce, ela já nasce na condição de pecado. Mesmo não infringindo a lei? Mesmo ela não infringindo a lei. Ou seja, como exemplo do seu filho. Sim. O exemplo do filho que você acabou de dar, né? A Bíblia diz que em Adão, todos passaram a ser pecadores. Por quê? Porque Adão, ele era o representante da raça humana. Adão foi o primeiro ser humano criado aqui na Terra. Tá? Peraí, pastor, aí você tá me deixando agora... Não, peraí. Agora ficou mais confuso o negócio, ficou mais difícil agora. A gente tá dificultando a parada pra mim aqui, ó. Você tá dizendo pra mim que, por causa de um cara chamado Adão, eu tenho que justificar o erro que ele cometeu? Meu filho de bebê acabou de nascer, sei lá, um filho de alguém aqui que tá assistindo, acabou de nascer, tem que justificar o pecado, porque um cara lá atrás, que eu não sei quantos anos, talvez, sei lá, 5, 6 mil anos atrás, exatamente, fez um pecado e a gente agora tem que justificar por conta disso? Exatamente. Adão foi criado como representante da raça humana. E uma vez que ele pecou, a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí a palavra de Deus... É verdade, Jesus fala isso, Jesus né? fala. E através de um homem entrou o pecado, mundo, e através de outro vem... E pelo pecado a morte. A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então todo mundo que nasce no planeta Terra nasce condenado à morte. Pecado. Porque a gente está num planeta que caiu nesse pecado. Então todo mundo que nasce nele passa agora a ter a condição de pecador, é isso? Exatamente. E aí, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, né, e perguntam assim, olha, mas como assim? É a ação de outra pessoa. Mas o mesmo Jesus que falou essa realidade, ele disse, né, que por um homem entrou o pecado, mas também por um homem veio a redenção. Veio a redenção. Nós também não estávamos na cruz. Nós não estávamos no Éden, quando Adão pecou. Mas também não estávamos na cruz, quando Jesus morreu em nosso lugar, a fim de salvar. É verdade. E aí, Dermerson, o que você acha disso aí tudo? É extraordinário. Pensa bem, Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o de Cristo, veio a graça sobre todos os homens. Verso 19. Porque como pela desobediência, lembra do teu filho? Sim. Desobediência de um só homem, que é Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, que é Jesus, muitos se tornaram justos. Ser humano, quando Adão peca no Éden, ele se torna depravado. A mente dele não consegue mais acompanhar a coisa chamada justiça de Deus. E ele começa a ter pendor para o lado inclinado que Satanás legou para ele. Nós herdamos de Adão aquilo que Adão herdou de Satanás. E eu preciso não me justificar o pecado que eu tenho. Eu preciso da justiça daquele que viveu 33 anos justo aqui na terra, para que essa justiça me cubra e Deus me olhe e vê como o filho dele é. Percebe que o Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pecado coberto significa, na palavra hebraica, kafar, que significa cobrir, expiar.
Então, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu, Demerson, eu preciso do meu pecado perdoado e coberto. No verso 5 do Salmo 32, Davi diz que ele confessou o pecado. Deus opera em mim o arrependimento pelo poder do Espírito Santo e de forma espontânea eu vou confessar o meu pecado e eu recebo a justiça de Cristo. Não, bom, tranquilo isso, assim, tá meio claro, começando a caminhar aí pra gente poder entender um pouquinho sobre a justificação, mas a Bíblia também não é tão clara dessa forma que você tá falando. Tem várias coisas que a gente vai trabalhando aí Que parece que paradoxo. que vai deixando a gente mais difícil de entender, né? Pode falar, Pérez. Mais perto. Isso, perfeito. Ô, Pérez, só pede pra dar uma corrigida, porque tem alguma coisa que eles apertaram que tá ruim aqui. Por favor. Só dá uns segundinhos. Tá. Então, assim, Tá quando um a gente pouquinho. vai. Então, é isso que eu tô. Tá muito legal. Vou até abaixar um pouco aqui. Tranquilo. Aí porque Tranquilo. tá Isso. muito legal no ouvido. Isso. E aí, quando a gente olha, então, para esse tema da justificação, vamos lá começar desde o início, então. Para chegar onde você trabalhou aí. Então, o ser humano cometeu o pecado. E esse ser humano, chamado Adão, que cometeu o pecado Ok. junto com Eva, fez que toda a raça humana dali para frente fosse pecador. Pecador. Isso. E agora nós precisamos justificar esse pecado. Exatamente. Porque agora, diante dessa regra divina aí que vocês falaram, que a Bíblia fala, Sim, está dizendo que a gente vai morrer. Não tem o que fazer. exatamente. E a gente precisa, de alguma maneira, justificar para a gente não morrer. Para não morrer. E Aí surge um problema. Exatamente. Aí surge um beleza. problema. Agora, então, eu não quero morrer. Como que eu resolvo esse problema para não morrer? Ok. Porque eu não quero morrer. E eu não tô morto, inclusive. Sim. Sim. Eu não morri por Ok. conta disso. Então, como que a gente, antes de a gente entrar naquela Sim. briga mais futura entre fazer uma coisa ou não, mas por quê? Vamos tentar resolver essa equação Essa aqui primeiro. equação. Porque assim, então, ok, então sou pecador. Então, se eu sou pecador e eu preciso me justificar, então eu necessito apresentar argumentos que me justifique diante de Deus. Aí, qual é o problema? É que não tenho argumentos. Esse é o problema. Quando você vai, preciso justificar. Exatamente. Não sei o que justificar. Não tenho. Eu não tenho nada em mim que me recomende diante de Deus para justificar o meu erro. Ok. Entendeu? Aí E assim, tem uma passagem na Bíblia que fala que há uma separação, né? Quando houve o pecado, houve uma separação entre Deus e o ser humano. E agora não tem mais essa ligação, né? Isso, Isaías 59, verso rompeu 2. isso, né? Rompeu. Isaías 59, versículo 2. Versículo 2, que Versículo fala exatamente 2, desse fala exatamente rompimento. desse rompimento. E aí Porque a o gente pecado perdeu. causa essa separação entre Deus e o homem. Aí um abismo, agora foi colocado um abismo, né? Pelo pecado entre Deus e o homem. E agora a gente precisa justificar para retornar, porque a fonte da vida é Deus. Exatamente. E a gente rompeu essa fonte da vida. Exatamente. Então, quando Deus fala lá na frente, lá de alguma maneira, que a gente morreria, Sim. Satanás meio que dá aquela embromada em Eva lá e tal, ele estava dizendo assim: não estou dizendo que você vai morrer agora, Sim. mas você vai morrer eternamente. Exatamente. Era disso que ele estava falando. Exatamente. Né? Você não vai ter mais a vida eterna. Beto, e veja só, e a morte, né? Agora acabei me veio à mente, inclusive, recentemente eu participei num podcast falando sobre o tema sobre a morte. E o que é a morte? A morte é a separação de Deus. Então, desde o momento em que o homem ele começa a se separar de Deus, ele está morrendo. Ah, mas eu não morri no sentido de literal. Mas a partir do pecado, o ser humano começou a morrer. Tremendo. Entendeu? Por quê? Porque ele começou a se separar da fonte da vida. Da fonte da vida. Da fonte da vida. E aí, esse abismo, então, de alguma maneira, a gente precisa justificar ele. Exatamente. Pra gente fazer a reconexão. Aí você está dizendo para mim que foi assim, bom, aí você chega agora diante de Deus e fala assim, Senhor, vem me justificar. Vem me justificar. Aí ele fala, justifica. Aí você fala assim, ó, tenho tudo isso aqui. Não, isso não é justificativa. Nada disso que você tem, justifica alguma coisa perante mim. É isso? É isso. Você não tem material nenhum que consiga construir uma ponte sobre esse abismo. E aí, como a gente está contra essa lei está dizendo, você precisa morrer porque você pecou. Exatamente. E não tem nada que você fale ou argumente que olhe para essa lei e te livre dela. E me livre dela. Não tem. É isso? É isso. É exatamente isso. Por quê? Porque, assim, o evangelho, né? Ele não é sobre o que eu posso fazer. Então, por isso que o tema da santificação, da justificação, ele é maravilhoso, porque é sobre aquilo que Cristo pode fazer e não sobre o que eu
o que eu possa fazer. Ah, Senhor, mas eu me tornei uma pessoa boa. Ah, mas até para a gente dar um gancho para entrar na frente lá sobre obras, né? Sim. Ah, mas eu faço obra de caridade para as pessoas, eu tento ser uma pessoa correta. Ah, mas eu busco cumprir com as minhas obrigações de forma que eu consiga atender as expectativas. Nada disso é suficiente para cobrir esse abismo, para me justificar diante de Deus. Então, beleza, nós descobrimos então aí, pela palavra de Deus, que a gente não tem justificativa Não para tem nada. justificativa. Pecamos e agora vamos morrer. A raça humana está Exatamente. condenada ao fracasso. Exatamente. E aí o que então agora nos coloca como direito para poder sermos justificados? Tem uma forma, tem uma solução para isso? E antes disso, só para deixar claro, né, que não é algo assim, que nós chegamos a essa conclusão, né, da nossa... Romanos, capítulo 3, no versículo 23, diz assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então ele engloba todos. Todos mesmo. Todos, são todos, né? Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então ele já está falando assim, a solução para esse pecado é a glória de Deus. É a glória de Deus. Sem ele não tem como fazer. Não e o tem. que é essa glória de Deus e em quem ela está manifestada? Opa, maravilha, maravilha. Aí é bom. Por quê? Porque, para responder essa sua pergunta, Beto, eu vou ler o texto de Romanos capítulo 5, no versículo 1, que está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Então, veja, essa glória de Deus que nós carecemos, que foi o que o texto anterior disse, ela é manifestada em uma pessoa, Jesus Cristo. Então, Jesus é um intermediador dessa manifestação da glória de Deus. Daquilo que nós precisamos. E por que então, Jesus é a justificativa que nós precisamos? Por quê? Porque, veja só, nós, todos os seres humanos, nós não conseguimos dar uma resposta satisfatória à questão da lei de Deus. Por quê? Porque o pecado, como nós vemos, é o quê? É a transgressão da lei. Opa, nós pecamos, então transgredimos a lei. Jesus, ele viveu uma vida sem pecado. Logo, ele é digno de manifestar essa glória de Deus sobre nós e nos conceder. Então, ele morreu em nosso lugar. Perfeito. Então, assim, ó, pra gente aprofundando. Ok. Jesus veio à Terra e viveu de forma perfeita, cumprindo tudo. Ele mesmo fala, vim aqui para cumprir, né? Então ele vem e cumpre todas as coisas. Logo, ele justifica o ser humano. Se eu, então, cumprisse todas as regras da lei, por que eu preciso de Cristo? Mas o problema é que você não cumpre, ninguém consegue cumprir. Mas Jesus não cumpriu? Ele cumpriu. Então ele não era o ser humano? Sim. Quando Jesus, como ser humano, traz pra gente essa questão que eu vim cumprir a lei como ser humano, porque se ele usa o poder de Deus para cumprir essa regra, Sim. há um problema aí, né? Exatamente. Porque aí, assim, logo, se eu tô no lugar de Satanás, eu falo assim, peraí, não pode. Ele não agiu nas Você mesmas não condições. agiu nas mesmas condições. Você está Sim, seguindo uma regra que sim. você falou que era possível, mas você usou o poder divino para seguir. E os seres humanos não têm poder Não tem. divino. Exatamente. Então você está sendo tirano como ele prometeu. Como ele argumentou lá atrás, né? Mas então, se dentro dessa regra, Jesus foi lá, fez certinho as regras, como ser humano, ele não está dizendo para mim que de alguma maneira eu posso seguir as regras como ele seguiu? Jamais. E aí ser justificado? Jamais. Ser humano algum nesse planeta vai conseguir obedecer à lei de Deus como Cristo obedeceu. É por isso que entra a palavrinha fé. Eu não Chega só um consigo. pouco mais próximo. Chega mais perto aqui, ó, pra ficar mais fácil Eu pra não você. consigo obedecer à lei, mas Deus proveu um meio. A obediência de Cristo é imputada à minha imperfeita obediência. Isso não quer dizer que eu deva viver numa vida de condescendência com o pecado. Mas a minha obediência, ela é manchada pela minha natureza pecaminosa, natural.
Então ela não atende às reivindicações da lei. A lei requer justiça e essa o homem deve à lei. Mas é incapaz de oferecer essa justiça. Aí vem Jesus e fala, você crê em mim, você exerce fé em mim como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então eu coloco sobre você, sobre a tua justiça imperfeita por conta da tua natureza pecaminosa, a minha justiça imperfeita e satisfaz a justiça da lei. Lembra que quando Adão transgrediu, ele transgrediu contra uma lei eterna. E essa transgressão demandaria a morte exatamente no momento que ele pecou. Mas Deus não poderia fazer isso porque Deus precisaria ser justo e misericordioso. Se ele matasse, ele estaria sendo justo, mas não estaria sendo misericordioso. Deus protela a sentença e dá um tempo de segunda chance para Adão. A graça interpelou naquele momento. E Adão agora recebe de Deus, através de símbolos e figuras, o evangelho simbólico, para Adão começar a exercer fé, para receber essa justiça sobre ele que ele perdeu. Então, essa pedagogia durante 4.000 anos do evangelho, até o Cordeiro de Deus morrer na cruz, foi o evangelho em forma simbólica. Nós, eu me refiro a Adão naquele tempo, ele tinha uma fé prospectiva que mostrava para a cruz há 4.000 anos na frente. Eu e você temos uma fé retrospectiva que mostra para o Calvário há 2.000 anos atrás. Todos são salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós não temos mérito. Então, se é só pela fé, eu preciso acreditar. Mas aí entra uma coisa extraordinária, meu querido Beto. Salvo pela graça é salvo para viver em obediência. Mesmo que a minha obediência não satisfaça a exigência da lei, eu preciso obedecer. Obedecer significa submissão. Quando eu faço isso, Deus pode colocar a justiça de Jesus sobre mim. Então eu não posso viver em rebelião aberta, voluntária, porque eu mesmo não tendo justiça própria para apresentar para Deus, eu tenho uma justiça manchada com a minha natureza pecaminosa. Olha esse texto aqui de Romanos 8, versículo 4. Diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A minha inclinação natural depois do pecado de Adão é fazer o que é errado. Mas se o Espírito Santo está atuando em mim, essa submissão imperfeita, ela se torna perfeita por conta da perfeição de Jesus imputada a mim. Sim, assim, mas eu não estou satisfeito ainda com a resposta. Vou tentar trabalhar um pouco melhor ela, mas eu preciso que vocês... Porque eu não estou satisfeito ainda, provavelmente as pessoas que estão em casa ainda não ficaram satisfeitas com isso. Deus coloca uma regra. Sim. E uma regra que não pode ser seguida, não faz sentido isso para mim. O Deus coloca uma lei e diz assim, ó, você tem que seguir essa lei. E aí, se você não seguir, você será condenado. E ao mesmo tempo a gente está dizendo que ninguém é capaz de seguir essa lei. Então logo Deus nos condenou. Após Adão ter pecado, nenhum ser humano mais conseguiria atender aos reclames dessa lei. Isso após o pecado Isso após o pecado de Adão. Adão era capaz. Adão era capaz. Adão, ele escolheu pecar. Então pela regra de Adão, a gente não consegue agora mais seguir essa regra de lei. Não consegue. Por quê? Por conta da natureza pecaminosa. Nós já nascemos em pecado e isso... Está na Bíblia, a Bíblia diz isso, que nós nascemos em pecado e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Porque assim, ó, olha, Beto, pense comigo. Se nós conseguíssemos, né, atender os reclames da lei de Deus, não precisaríamos de Jesus. Cristo vem exatamente porque nós não conseguiríamos. Os nossos esforços, eles são insuficientes para resolver o nosso problema. Por isso, Jesus veio morrer em nosso lugar. Por isso ele veio morrer em nosso lugar. Se nós conseguíssemos, então, atender aos reclamos da lei, Cristo não precisaria ter morrido. Então, Jesus, ele triunfa, ou ele vence, onde Adão pecou. Onde Adão caiu. Certo. Percebe? Então, o que é tanto que a gente tem na Bíblia, né, e a gente chama Cristo de o segundo Adão. Então, onde Adão caiu, Jesus foi vitorioso. E em Cristo, nós somos o quê? Vitoriosos. Isso aí é o quê? É vitória, é graça imputada. Exatamente. A graça que Jesus, né, a vitória que Jesus alcançou na cruz, a vitória de Jesus sobre o pecado, ela é imputada em nós. Por isso que justificação, ela também nós já falamos aqui sobre justificação, né, e tal, dando significados e tudo mais, mas justificação também é o quê? É um ato soberano de Deus.
é um ato soberano de Deus em nossa vida através de Jesus. Deus, ele soberanamente, ele, né, em Jesus, ele escolhe o quê? Nos justificar. Aquele que pela fé se apega a Jesus, crê em Jesus, ele então é justificado diante de Deus. Mas ele não é justificado porque ele conseguiu guardar a lei. Não. Ele é justificado porque ele aceitou o sacrifício expiatório de Jesus. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, aí, essa justificação, então, só poderia vir através de Deus após o pecado. Após o pecado. Então, se Exatamente. fosse antes, não. Não, por exemplo. Porque não precisaria. Porque não precisaria. Porque o mundo não estava em pecado. Exatamente, o mundo não estava Mas em após pecado. isso, a gente precisa, então, de uma justificativa que humanamente seria impossível. Humanamente seria impossível. Aí Jesus vem, então, morre por esse pecado, porque, na verdade, a declaração que Jesus dá é para Deus, não é para gente, né? Deus está Sim. perguntando, me justifica, senão todo mundo morre. Exatamente. E aí Deus fala, vou justificar, mata a mim. Eu sou esse... eu me coloco diante de Deus para morrer, para justificar aqueles que não merecem. Que não merecem. Então ele morre sem precisar... Porque se ele tivesse pecado, primeiro ele precisaria de um salvador. Ok. A justiça dele já não serviria pra gente, né? Sim. Então ele precisaria ser santo. Exatamente. Precisaria cumprir todas as regras. É isso, né? É isso. E uma vez que ele cumpriu todas as regras, logo ele não precisa mais. Mas agora ele também tem o poder de justificar o outro. Exatamente. Se ele está morrendo, ele já não está morrendo pelo pecado dele. Ele está morrendo pelo pecado de alguém. Outro. E por quê? Isso. Porque ele é o nosso Criador. Exatamente. Então, por isso que ele está morrendo pelo pecado do outro, pelo pecado Porque ele tem autoridade pra Ele isso. tem autoridade para isso. Ah. Tá? E outra coisa interessante também de nós colocarmos aqui é o seguinte: quando a gente fala de pecado, eu não estou falando de ato. Pecado é uma condição da ok. raça humana. Ok. Porque se a gente for pensar aqui e pensar só em pecado como um ato, né? Atos errados, atitudes que não. Nós estamos falando de pecado como uma condição da natureza humana. Porque a partir de Adão, o pecado se tornou uma condição da natureza humana. Por isso que o filho, você deu exemplo no início do filho, né? Por isso que o filho lá, que tem 8 anos, que nasceu... Por causa da condição mesmo, não pecando contra a lei. Exatamente. Não é porque ele fez algum ato contra a lei. Então você me responde uma pergunta que eu estava antes, que é, mesmo então que eu cumprisse toda a lei, ainda assim a minha condição de pecado não adiantaria nada. Exatamente. É isso. E não adiantaria nada. Mas eu poderia seguir todas as regras. Com certeza. Né? Falar assim, beleza, seguir lá os 10 mandamentos, eu sei lá qual é a regra, seguimos todas elas, mas mesmo assim ainda não teria justiça, porque a minha condição de pecado não vem a respeito do que eu fiz, mas o que Adão fez lá atrás. Fez. É isso? É isso aí. Ok, então, entendi. pecado é uma condição da natureza humana. Ok, ligou então, tudo aí agora. Porque aí liga as pontas, né? Agora conectou. Ok. Fez sentido. Então, diante disso, então eu preciso de Jesus. Para quê? Então, quando Cristo vem e morre na cruz, através do seu sacrifício, ele nos salva do quê? Ele nos salva da penalidade do pecado. Perfeito. E qual é a penalidade do pecado? A morte. A morte eterna. Nós estamos falando de morte eterna. Então Jesus, pelo seu sacrifício, ele nos salva da penalidade do pecado. Agora. Entendeu? Porque assim, tem aquela passagem que Jesus está conversando com o jovem rico, e ali ele diz claramente que ele segue todas as regras. E ainda assim, entre aspas, ele meio que foi condenado porque ele não cumpre ali, Jesus olha para ele e fala assim, vende então todos os seus bens e dá aos pobres, né? Pedindo um outro nível de comprometimento. Sim. Mas quando Jesus olha para ele e fala assim, ele pergunta, né? O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Ele fala assim, vai lá e segue todas as regras, as leis, tá tudo certo. É isso. Aí o que ele responde? Desde pequeno eu faço tenho todas essas observado coisas. essas coisas aí. Então Jesus já sabia disso, Sim, né? sim. Então tá ótimo, você tá certinho. Mas eu posso chamar você para um lugar maior. Você quer ir? O que é? Vende todas as tuas coisas, dá aos pobres e me segue. Porque você vai para um nível diferente. Sim. E aí acontece tudo aquilo que a gente já sabe. Ok. Quem quiser ler em casa aí, tá em Mateus. Eu não lembro agora. Capítulo 19. 19, né? Isso, Capítulo 19. Dá uma lida, é muito interessante essa história. Que eu vou falar sobre a história do jovem rico. Mas ali mostra que o homem, de alguma maneira, é capaz de seguir a lei. E a lei não... mesmo seguindo a lei, o problema ainda existe, porque é isso que você falou, né, pastor? A condição que é o problema, a condição de pecado que nós temos, que precisa disso.
esse caso aqui do jovem rico é um caso que Jesus está tratando com uma pessoa que já é religiosa. Ele já conhecia a verdade, a palavra de Deus. Só que ele obedecia a lei por motivação egoísta, não por amor. Então a obediência dele era simplesmente para obter mérito. Lembra que quando Paulo fala para o carcereiro de Filipe, crê somente será salvo, o carcereiro era pagão, o carcereiro não conhecia de evangelho. Então essa é a justificação pela fé. Pro o jovem rico, ele precisava da santificação, que é a justiça comunicada. A justiça comunicada para ele fazer valer a obediência da lei baseada na justiça de Cristo. Ou seja, fazer por motivação altruísta, não egoísta. Entendi. Então, Paulo trata com pessoas que precisam da justiça imputada e Jesus trata com pessoas que precisam da justiça comunicada. Uma coisa interessante, Deus, ele exigia de Adão obediência linear. O que é uma obediência linear? Uma obediência que Adão nunca poderia cometer uma falha, uma única falha. E Adão cometeu essa falha, a única falha de Adão foi o suficiente para ele ser destituído da glória de Deus. Então, Adão merecia a morte eterna, mas Deus não deu para ele a morte eterna. Deus deu para ele o que ele não merecia e não deu para ele aquilo que ele merecia. Ele merecia a morte e Deus deu vida. E a vida foi o bastante para ele se arrepender e morrer salvo. Então, Deus faz isso conosco. Então, quando eu penso que eu devo fazer alguma coisa para merecer a salvação, eu estou sendo egoísta como o jovem rico. Olha para você ver o que diz o texto aqui, ó. Esse texto aqui de Romanos 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa, falando do pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. O verso 19 vai explicar tudo isso. Porque como pela desobediência de Adão, de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de Jesus, muitos se tornaram justos. É a obediência de Jesus que Deus aceita, não a minha obediência. A minha obediência é correspondente. Se ela estiver baseada na fé em Cristo, ela é aceita. Mas não como mérito, como correspondência. Sempre é Cristo que é o ponto causativo da minha salvação e da minha aceitação para o céu. Então, salvação pela graça não entra mérito humano. Entra a obrigação de cumprir a lei, sim. Mas nós sabemos que a nossa natureza pecaminosa não deixa nós cumprir a lei. Olha para você, Romanos 8 aqui, ó. Romanos 8, versículo 3. Pode abrir sua Bíblia, Romanos 8, 3. Olha o que diz aqui no verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne, natureza pecaminosa, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado e com efeito. Ou seja, Jesus ele veio em homoioma, similar, aparente. Ele não tinha natureza depravada, moral, caída. Ele tinha natureza física degenerada de 4.000 anos. Ele foi afetado pelo meu pecado, mas não infectado, moralmente falando. Então, a Bíblia está dizendo que a lei estava enferma. Que enfermidade é essa da lei? A lei estava impossibilitada de justificar o pecador por conta da minha natureza pecaminosa. Aí vem Jesus e satisfaz essa reivindicação da lei. Aí Deus fala assim, tá aceita, tá pago, tá certinho. Você conseguiu, durante 33 anos, viver uma vida de obediência linear. O homem agora tem a provisão para a redenção. Inclusive assim, né? Talvez é um título para outro tema, a gente falar sobre a natureza de Cristo. Sim. É um podcast só para falar. Eu não vou nem entrar nesse tema porque é muito complexo. Você sabe que talvez levaria uns 2 podcasts, uma pinceladinha em um. De umas 2 horas aí daria para dar uma pincelada. Mas isso é uma discussão bem grande, essa parte da natureza de Cristo aí. Já li alguns livros a respeito disso e é bem complexo, não é tão simples falar sobre isso. Mas assim, falando então sobre justificação, entendi esse processo da justificação, e a justificação então ela garante para a gente a salvação. Ok. Então se a justificação para mim é o suficiente, por que que a gente fica pregando que precisa se fazer alguma coisa? E eu não estou falando, tá escrito. Eu vou ler para você aqui, ó, presta atenção aí. Vocês pensou que ia ser fácil? Não vai ser fácil não. Vou ler aqui por exemplo, ó. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso Paulo está falando isso. Sim. Ele está dizendo assim, ó,
Cara, esquece a lei, esquece. Vocês estão viajando na maionese. Esquece a lei, porque a lei não é mais cumprida no homem. Foi cumprida em Cristo e acabou. Agora em diante, toda a sua salvação está baseado na justificação pela fé ou em Cristo Jesus, através da morte dele e do Cordeiro. Então, Sim. para que eu preciso ainda fazer alguma coisa para ser salvo? Então, é interessante isso. E eu estava pensando também, Beto, enquanto o Demerson falava aqui, e já vou responder essa pergunta sua, né? Ou já colocar alguma coisa sobre isso, o Demerson também pode complementar. Mas eu estava pensando o seguinte: nós falamos, e o Demerson falou, né? E a Bíblia mostrou isso aqui, que Jesus veio para atender os reclamos da lei. Exatamente. Ok. Agora, como fica, por exemplo, eu estava aqui pensando, e aí é um tema para um outro podcast e tal, quem está nos assistindo aí, e pode ter algumas pessoas assim que pensam assim também. E muita gente diz hoje em dia, ah não, mas a lei Acabou. acabou, não existe lei e tal. Então, se não existe lei, por que Jesus morreu? Porque, ó, se não existe lei, não existe pecado. Porque nós lemos o texto, 1 João 3, 4. Não, mas assim, ó, a grande crença nessa linha de raciocínio é que a lei foi até Cristo. Existia a lei, Deus paga como fala, os reclames da lei, ok. e a partir dali, então, a Só lei graça. perde a violência. Ah. A violência não. A vigência. 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 Isso. Ok. É ok. disso que nós estamos falando. Entendi. Ou seja, agora é só graça. Agora, Agora é a graça. É o que vocês, inclusive, falaram até Sim. agora. Vocês leram na Bíblia e trouxeram aqui argumentos dizendo claramente que a lei não serve mais para nada. Antes do pastor falar, Sim, eu vou citar pode um ir. evento. Jesus, ele conversou com uma mulher chamada mulher adúltera, tá lá em João 8. Essa mulher, ela havia cometido um pecado. Fala mais perto um pouquinho. Ela cometeu um pecado de transgressão da lei. Ela teve relação sexual ilícita. Eu te pergunto, Jesus sancionou o pecado dela? Lógico que não. Jesus perdoa ela porque Jesus é justo, é misericordioso. As duas coisas têm que estar juntas. Só que Jesus não permitiu que eles apedrejassem ela antes que ela recebesse a oferta do perdão. E essa mulher recebeu a oferta de perdão e saiu dali com a palavra de Jesus. O que Jesus disse para ela? Vai e continue transgredindo? Não, vai e não peques mais. Então o pecador, quando ele recebe o perdão para viver em obediência do parâmetro, que é a lei de Deus. Ninguém que é perdoado, viver pela graça, tem que viver em desobediência à lei. A lei, ela simplesmente mostra a minha realidade, a minha natureza caída. E ela requer obediência. E eu não consigo apresentar a minha, eu apresento a do meu substituto, que é Jesus. Só essa regra da lei. Eu não vou entrar. A gente vai passar na lei Sim. bem. ok. Porque também a gente vai tratar lá na frente Sim. sobre a regra da lei, esse tipo de coisa. Por que existe esse negócio de lei Sim, e tal? sim. Porque também é bem profundo. A gente tem que trabalhar só esse tema, né, da lei e tal. Ok. Porque a obra, a gente está falando de obra, mas a obra não necessariamente é só a lei. Tiago vai falar sobre esse caso, e Paulo também fala sobre isso. Não está falando só sobre regra da lei, né? A gente está falando sobre várias obras. Quando você pega Tiago e você pega Paulo, os dois estão falando de justiça, mas de situações diferentes. Tiago fala ali em Tiago 2,24, ele fala da justiça comunicada na santificação. Lembra que ele fala que Abraão foi obediente quando ele pega Isaac e leva para ser sacrificado. Abraão revelou que ele tinha fé em Deus através das obras. As minhas obras autenticam a minha fé. Agora, quando Paulo fala que é independente das minhas obras, Paulo está falando da justificação no começo da vida cristã. O ladrão da cruz, ele não teve tempo para viver a santificação. Ele recebeu a justiça imputada. Então, ali foi 100% Cristo por ele. Na minha santificação é Cristo trabalhando comigo, mudando o meu caráter. Você trabalhou aí outra palavra que depois você queria que você abordasse um pouquinho melhor, para a pessoa falar, e depois que você usou a palavra aí, santificação. A Exatamente. gente estava falando sobre Ok. justificação e a gente Exatamente. explicou o que é justificação. Isso. A gente não sabe o que é santificação. Santificação, Aí né? depois a gente tem que trabalhar esse processo. Ok. Então, veja só. Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, qual o papel das obras, então? Qual o papel das obras, né, na minha vida? Então, veja só. A obediência a Deus, né? A obediência, ela é fruto da fé. Amém. E nós devemos enxergar dessa forma. A obediência como fruto da fé. A Bíblia diz que Abraão, e o Demis citou aqui Abraão, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado Como para a justiça. Certo? Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão viveu uma vida obediente a Deus. Ou seja, ele tinha obras também. Né? Ele tinha obras também. Então veja,
A salvação pela graça mediante a fé não anula a importância ou o papel das obras na minha vida. Agora, eu gosto, Beto, de pensar nesse assunto, né, da seguinte forma, sobre causa e efeito. As obras, elas não são causa. Não é causa da salvação. Não é causa. As obras é o quê? É o efeito da salvação. Como que eu posso provar que eu aceitei a salvação em Cristo mediante a fé? Pelas obras. É através das minhas obras, através da vida que eu vou ver. Porque eu falei que o sacrifício de Jesus, ele me salva da penalidade do pecado. Agora eu vou acrescentar uma outra frase aqui. A vida de Cristo em mim, ela me salva do poder do pecado. Porque Romanos 8:1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja, Cristo morreu em meu lugar, então ele me salvou da penalidade do pecado. Ok. Agora eu vivo uma vida, né, a semelhança de Cristo. Porque o que é ser cristão? A semelhança de Cristo. É a semelhança de Cristo. Ok. Então eu sou salvo do quê? Do poder do pecado. Então em Cristo o pecado não tem mais poder sobre mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou manifestar boas obras. Não para ser salvo, Exatamente. mas porque eu já fui salvo. Resultado. Por isso que eu citei de causa e efeito. Então veja, qual é a causa da salvação? É o que Cristo fez. Exatamente. A salvação é pela graça mediante a fé. Agora, e o efeito da salvação na minha vida? É o quê? É viver uma vida obediente a Deus, uma vida de boas obras, uma vida de santificação, que, como você já falou, o Demis vai elaborar e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui que a gente está vendo em Tiago 2:24, que fala que a fé sem obras é morta. É morta. Ele está falando exatamente disso que Ele você está falando? está falando exatamente disso. Então, assim, quando a gente olha para essa aparente contradição entre Paulo e Tiago, Tiago, que a gente está olhando ali, Paulo falando assim, você não precisa fazer nada. Sim, A justificação exatamente. pela fé é o suficiente para te salvar. exatamente. E Paulo vem e fala assim, não. Tiago, Tiago, Tiago. desculpa. Tiago vem e fala assim, não. Obedece. Se você não tiver tiver obras, a obra, tua fé é morta. ela é morta, é vã. Então isso não é uma contradição? Isso não é uma contradição. Olha, por muito tempo, né, achou-se que houvesse uma contradição. Inclusive, Lutero... Parece isso. Lutero, em determinado momento, ele inclusive condena Tiago. Exatamente. Carta de palha. Ele fala Carta assim, de isso, palha. capa de palha. O Tiago tá Tiago pisando na bola. Ele fez Não alguma entendeu. coisa aqui. Paulo, ok, mas Tiago, para Tiago, Lutero, assim, Lutero fez isso por um até tempo, que né? ele, por um tempo, até que ele compreendeu. É profundo a justificação pela fé. Exatamente. Profundo. E Lutero chegou a dizer, ele disse, olha, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. E Lutero, como nós sabemos, nós temos a história, Lutero buscava praticar obras que o recomendasse diante de Deus. Inclusive, por muitos anos, a igreja trabalhou esse contexto, né? Exatamente. A penitência e várias outras coisas, dizendo que Exatamente. a gente só seria salvo mediante essas práticas, né? Sim. Sim. E hoje a gente está dizendo, a gente está falando assim, olha que doideira, a gente está falando assim, olha, você precisa fazer, ponto. E essas coisas que você faz, vai fazer você ser salvo, porque não dá para ser de graça, mas você precisa fazer. Hoje a gente está dizendo, não, você precisa fazer de verdade, Sim. mas você não faz porque você vai ser salvo, você faz porque você foi salvo. Porque você foi salvo. E é uma manifestação dessa salvação. Mas continua existindo esse negócio da obra, né? Continue. Não para. Tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer. Mas agora com uma visão, um novo olhar, uma nova ótica sobre isso. Então as coisas são as mesmas, mas a ótica muda. A ótica muda. Okay. A ótica muda. Por quê? Porque eu entendo que quando eu entendo que eu fui salvo por Jesus sem merecer, eu não merecia, mas ele morreu em meu lugar, ele me salvou. Esse amor maravilhoso que o apóstolo Paulo vai dizer que nos constrange, né? Ele nos leva a quê? A praticar boas obras. Mas não para ser salvo. Não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Eu entendi essa maravilhosa graça, eu entendi a maneira como ele me amou, e agora o quê? E agora eu vou estender isso a outras pessoas. Mas se as pessoas querem ser tão fácil, né? Peraí, não, você vai falar, peraí. Já começa nessa, porque o que eu vou te falar agora eu quero ver. Então, beleza. Então, a gente entendeu aí que o processo, então, é ao contrário. Eu não faço nada para ser salvo,
Exatamente. mas faço porque sou salvo. Exatamente. E isso revela de alguma forma o caráter de Cristo em mim. Mas quando chega lá em Apocalipse, parece que o contexto muda um pouco. Porque dentro de Apocalipse, lá na frente, vai falar um pouquinho sobre as ovelhas lá. Deus traz todo mundo e fala assim, Sim. ó, à minha direita, todos aqueles que vão ser salvos, à minha esquerda, todos aqueles que vão ser perdidos. Perdidos. Aí ele olha para o pessoal da direita, quer dizer, não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de direita, braço, e Ok. esquerda, braço. Isso. Não entra na questão disso, Sim. porque não é proposital. Daqui a pouco o pessoal pensa que eu tô falando proposital. E aí o pessoal vai pegar, ele pega o pessoal da direita ali e fala assim, ó, quando eu tava nu, quando eu tava passando fome, quando algumas coisas estavam acontecendo comigo, vocês me ajudaram. Vocês fizeram. E aí ele olha e fala assim, como nós fizemos alguma coisa? Eu não lembro de ter feito algum... Eu não vi você, Jesus. Onde você estava que eu não lembro de ter colocado um cobertor, de ter levado uma comida, de ter dado um abraço, feito alguma coisa por você? Quando a gente fez isso? Aí vem aquela a famosa frase, né, de Cristo. Quando fizesse a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Amém. Aí ele faz o mesmo diálogo acontece então para os da esquerda. E ele faz a mesma pergunta, faz a mesma colocação, ó. E aí eles perguntam, mas quando, Senhor, nós não fizemos essas coisas? Quando foi que isso fez? Quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, Obras. não fizeram. Também não fizeram. Só que aqui a gente está falando do quê? Julgamento. Nesse momento, Apocalipse, está acontecendo um julgamento. Ok. E ali há uma separação e uma condenação na sequência. É disso que nós estamos falando ali, é ou não é? É Sim. disso. Sim. E a condenação que está sendo proferida ali é através das obras e não da fé. Exatamente. Como que vocês falam isso agora? Simples. Vocês falam assim, a fé não faz nada, mas aqui em Apocalipse está claramente dizendo que a condenação foi por conta das obras Exatamente. e não pela fé. Quando, Como que a gente quando, explica Je- esse quando texto? Jesus, quando Jesus olha para os justos e fala assim, ó, eu tive fome e deste-me de comer, as obras dessas pessoas justas, para Jesus, autentificou a fé dele. A minha fé só é verdadeira, genuína, se as minhas obras corresponder. Então as obras sempre vai entrar como correspondente. Lembra que Apocalipse 21, versículo 27, e também Apocalipse 3, verso 8, diz que o nosso nome está escrito no livro da vida de quem? Do Cordeiro. Sim. Então é a vida dele que Deus aceita, não é a minha vida. Por isso meu nome é escrito na vida dele. E eu, pela fé, e eu autentico essa fé pela obediência à lei, eu apresento a Deus essa vida dele. E o meu nome permanece no livro da vida. Olha para você ver, está lá no livro de João 17, versículo 19. Tudo de Cristo. Versículo 19 diz assim, ó. E por eles, Jesus falando, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus está falando, eu me santifico para que eles recebam essa santidade minha, porque a deles não serve. Por eles eu me santifico a mim mesmo. Quando Jesus viveu essa vida de obediência durante 33 anos, Beto, ele viveu para conquistar a obediência que satisfaz a lei. E aí ele pega e fala assim, tá aqui, tudo preparadinho para vocês. Se você agora exercer fé em mim e praticar obras correspondentes a essa fé, eu posso permanecer a minha justiça sobre você e você não será condenado. No dia do juízo, as obras entram ali como referência da minha fé, não como causa da minha salvação. Por isso que Tiago então fala aqui que as obras, a fé sem obras é morta. morta. Por conta disso? E as obras sem fé é inoperante. As minhas obras formal sem fé é inútil. As obras são bacanas, mas se Sem não tiver fé, É inoperante, não ela não tem salva. valor. Não Não tem salva. valor. Não tem valor para a salvação. Não tem valor para a certo? salvação. Porque tem um monte de Ok, gente sim. que Exatamente. faz obras Sim. maravilhosas e não Sim. acredita em Exatamente. Cristo. É que São sem coisas a diferentes. fé, Mas não tem Mérito salvífico. mérito salvífico, porque É, o mérito não é nosso. não é nosso. isso que a Bíblia está É isso dizendo. que a Bíblia tá dizendo. Exatamente. Então fala pra gente assim, a gente falou sobre essa palavra sobre santificação, que tem muito a ver com esse processo. O que é esse negócio de santificação? Justificação a gente entendeu um pouquinho. Ok. E o que é a santificação? Ok, então entendemos que justificação eu aceito o que Jesus fez pela fé, o sacrifício de Jesus, então eu sou justificado diante de Deus. Beleza. Ok. A partir daí, o que nós temos, e aí para explicar esse fato,
Nós somos chamados a viver em santificação. Só que santificação, diferente da justificação, não é obra de um momento. Mas santificação não é alguém santo, perfeito? Ok, vamos lá, mas olha só, santificação é um processo. Então, você fala É um assim, processo santo, na vida do crente. Santificado parece ser alguém que é praticando a santidade. Praticando a santidade. Imaculado. Tá, mas Não na é isso? é que santo na Bíblia. Peraí, pastor, peraí. O que você acha? O que é santificação? Como que você pensa? A gente falou um pouquinho aqui sobre justificação. A Exatamente. gente entendeu. Coloca aí, escreve aí no chat o que é justificação, a sua forma de enxergar, como você entende esse processo de justificação. Você conseguiu entender um pouquinho do que nós falamos aqui? E fala pra gente aí também o que é santificação na sua visão aqui. E aí, pastor, o que é santificação então? Não é alguém santo para sempre. Santificação é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Amém. Que foi salvo pela fé, que foi justificado. Então um santo não é alguém perfeito. Não é alguém perfeito. Santo, quando a Bíblia fala sobre santo, ele está falando de alguém separado, é isso? Alguém separado. Ó, separado para um propósito. Exatamente. Isso é santo. Isso é santo. Ah, ok. Isso é santo. Então, santificação é esse processo de separação acontecendo Na vida desse que desse foi separado. que foi separado. Que é um na vida cristão, que a gente chamamos hoje de cristão. Exatamente. E é uma obra que é o Espírito Santo que faz essa obra na vida do crente. Porque também santificação não é assim. Ah, não, agora eu vou me esforçar para... Não, é o Espírito Santo na minha vida trazendo, né, trazendo então essa mudança, trazendo essa transformação diária na vida da pessoa. Olha que interessante. Na vida daquele que... Ótimo. Se você lê o livro de Romanos 12, versículo 2, ali diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui é mudar de chave. Ou seja, a minha mente agora, depois da justificação, ela vai ser transformada. Porque o Espírito Santo faz isso em mim. Os meus desejos, eles serão subordinados à minha agora mente santificada pelo Espírito Santo. Eu só consigo restringir as minhas afeições e os meus desejos que são pecaminosos, por conta da natureza pecaminosa, com o poder da graça de Cristo atuando na minha razão. Quando Paulo usa isso aí, nós sabemos que a mente usa o termo de arrependimento verdadeiro, mudança de mente, metanoia, também usa lá metamelomai, que significa simplesmente remorso. Se eu me arrependo de algo porque eu tenho medo das consequências, isso não é o arrependimento que a Bíblia aceita, porque Judas se arrependeu, mas com remorso, metamelomai. Quando eu me arrependo genuinamente, metanoel, e eu estou mudando de mente, transformando a minha mente. Essa é o caminho da santificação, que vai me chegar o momento que Cristo fala assim, agora eu vou glorificar você. Lembra que quando a Bíblia chama o ser humano de santo e de justo, é a justiça de Cristo, é a santidade de Cristo. Por isso, então, que você faz as obras, porque o Correspondente. processo de justificação já aconteceu Já pela aconteceu. Sim. fé. E aí Transformação agora de você caráter. entra nesse processo de justificação, De ou de santificação. Transformação E de caráter. Isso, e esse processo de santificação Leva a vida inteira. Então, acontece esse processo das Exatamente. obras. Das obras. Porque ela só pode ser revelada por essas obras. Por isso que, inclusive, Deus fala assim claramente, né? Pelos frutos vos conhecerei. Não tem possibilidade de conhecer o trigo e o joio se não for pelos frutos. Não tem como você separar Exatamente. ninguém de nada se não for pelos frutos correspondentes. Exatamente. E esses frutos só podem acontecer pelo processo de Da santificação. Santificação. É isso? É isso. Quando Ah, o ser humano se entendi. batiza, o batismo é uma cerimônia exterior. Ele mostra publicamente o que está acontecendo interiormente, na mente dele, no coração dele. E a partir de ali vai acontecer uma mudança, porque quando você sai das águas batismais, você não sai transformado. Você sai convencido do pecado, da justiça e do juízo, mas agora entra uma mudança de caráter. O teu caráter depravado e profano, ele se torna santificado pelo relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo atuando em você. E você começa agora a ter um processo de crescimento que a gente chama de maturidade gradativa de espiritualidade. Por isso, então, que em Romanos, tá até aqui na minha frente, Romanos capítulo 12, verso 1, veio na minha cabeça e tá aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Sim. que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Que é o Aí vosso ele diz culto. na sequência, Sim. que é o vosso culto racional. Então, a mentalidade é importante, a mudança da mente Exatamente. que funciona no processo de Sim. adoração. Então, todo esse sacrifício é isso, é reconhecer aonde estamos errado
e o poder racional de fazer uma mudança, que é um processo Exatamente. difícil. Não é só sentir, Sim, mas realmente pensar sobre esse processo. É isso Exatamente. a santificação? sim. Porque, Ó, veja só, eu reconheço que sou pecador. E pela fé, eu entendo que Jesus me salvou. Pela graça, mediante a fé, eu entendo que Cristo morreu em meu lugar. Então, não importa por quanto tempo eu pequei, não importa o tamanho do meu pecado, em Jesus eu tenho a remissão dos pecados. Exatamente. Eu fui justificado. Aí agora, o que acontece? Uma vez que eu aceitei essa maravilhosa oferta de Jesus, eu me entrego a Ele. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar agora na minha vida. E ele vai causando o quê? Essa mudança que não é simplesmente exterior. O Espírito Santo quer causar essa mudança interior, quer trabalhar no meu coração. Que se reflete no exterior. O texto de Romanos, que nós lemos, Romanos 5, verso 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja, a paz, ela é o oposto do medo. Exatamente. O primeiro sentimento, que aconteceu no ser humano após o pecado foi o medo. É o medo, O verdade. medo. É. Tá? E aí, Paulo, Ele se esconde por causa do medo. por causa do medo, ele pergunta, Deus chega lá e pergunta onde estás? Ele falou, vi tua avó, ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Aí, lá em Romanos, diz o quê? Que justificados pelo que Jesus fez, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, veja, ele não está falando de algo exterior. Ele está falando de quê? De algo interior. Exatamente. É algo que vai acontecer no íntimo do ser humano. Então, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Mas assim, então, pra gente começar agora a entrar no campo da prática. Ok. Primeiro assim, queria que você trouxesse alguma coisa que mostra na Bíblia. Eu acho que tem alguns versos aí, pelo menos eu Sim. lembro um de cabeça. Não importa o que o ser humano fez, não importa onde ele foi, ele também participa dessa justificação pela fé. Ele matou, roubou, sei lá, fez tantas coisas erradas, e ele olha e fala assim, pra mim não tem solução porque eu fui longe demais. A justificação pela fé funciona para essa pessoa também? A morte de Cristo, ela tem tanto poder de remir que não existe pecado hediondo que Deus não possa perdoar e cobrir. Somente com a justiça de Cristo. Nós sabemos na Bíblia, tá lá no livro de Crônicas, que um rei chamado... Aquele rei lá que sacrificava os filhos. Eu esqueci o nome dele agora. Ele sacrificava os filhos ao Deus Sol. A Baal, a Moloque. Ele oferecia os filhos. Eu te pergunto, uma pessoa que pega uma criança inocente e coloca para ser queimada para um demônio, ela merece salvação? Ela não merece, ela merece morte eterna. Mas esse rei, antes de morrer, ele se arrependeu. E ele teve um encontro com Deus. E ele deixou uma mancha, um estigma na família? Sim, ele deixou na história dele, sim. Mas no final da vida dele, ele foi restaurado e perdoado. E morreu salvo. Esse mesmo rei, ele mandou serrar Isaías. Imagine na hora da ressurreição, Isaías olha para ele, foi você que se empenhou para me destruir, e você está aqui no céu. Por isso que eu digo sempre, a graça de Cristo, ela não tem limite, ela é superabundante. Inclusive tem um verso que fala isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou. Entendeu? Então não Dizendo que a graça é maior do que qualquer pecado praticado pelo ser humano. Exatamente. O que eu quero enfatizar é o seguinte: a mesma justiça de Cristo que ele coloca sobre o ladrão da cruz, que acreditou em Jesus naquele momento, que foi oferecido perdão e morreu salvo depois de alguns dias, porque, segundo a história judaica, um crucificado ele ficava de 4 dias até uma semana para morrer. É morte lenta. Vamos dizer que ele ficou 7 dias, mas ele morreu salvo porque ele aceitou a justiça de Cristo. A mesma justiça que ele colocou sobre ele coloca sobre uma pessoa que vai viver 100 anos servindo a Deus. Não tem mérito nenhum. A graça de Deus equaliza todos no mesmo patamar. Chegar no céu, eu vivi 100 anos servindo a Deus e você 20 minutos e já morreu salvo. A graça faz isso. A parábola da vinha aí. É os méritos de Jesus. A parábola da vinha aí. Trabalhador. Né? Então, tem Isaías, por exemplo, né? Fala, se o pecado for como o escarlate, mais vermelho do que o carmesim e tal, ainda assim se tornarão branco como a neve. Então não importa, né? É isso, pastor? É isso mesmo. E eu lembro do texto, é um texto bastante conhecido, que é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo, né? Então aqui ele engloba todos. Não importa por quanto tempo a pessoa pecou, não importa o tamanho do pecado,
todo. E não todo tem aquele que pecadinho e nele crê. pecadão, né? Não Pecado tem. é pecado. É pecado. A única É coisa, uma que condição. a única coisa que difere o pecadinho do pecadão é as consequências Exatamente. escolhidas por nós. Sim, sim. Mas a consequência eterna na mão de Deus é a mesma, É a não mesma, importa. não importa. Não tem peso, Não né? importa. É assim. Mas a graça de Jesus, ela alcança, né? E ela cobre todo É. e qualquer pecado daquele que aceita, daquele que exerce fé em Jesus. E como que Para a então, assim, salvação. olhando para a prática, para a gente finalizando, como como fazer para ir para esse processo de santificação e esse processo primeiro o processo de justificação, como entra na minha vida essa justificação? Que eu tenho que tomar iniciativa. Como isso acontece? Correspondência. Tudo que você faz é correspondência. Se você não tem uma vida de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão com Deus e de ação, três coisas que não pode faltar na vida do cristão: oração verdadeira, genuína, de arrependimento, Chega um pouquinho mais. a disseminar aquilo que você aprende da palavra de Deus, você vai compartilhar com as Legal. pessoas, entendeu? E estudo genuíno da palavra de Deus. O rei que eu estava falando é Manassés. Ah, Manassés. Então, o que é que Deus quer que eu faça como correspondência? Porque quando eu vou fazer alguma coisa no meu processo de santificação, já é Deus agindo em mim. O homem não consegue nem se arrepender sem Deus. Então, quando o Espírito trabalha na minha mente, ele já me leva a ter desejo de servir a Deus, de falar de Jesus, de falar do amor de Deus para as pessoas. E as pessoas olham para você e falam assim: você tem característica de um cristão, porque Cristo é que está aparecendo em você. Você, igual o João falou, Deixou. você fica para trás. É Jesus, é o mestre. Mas aí no caso, a gente está falando para pessoas também que eu não Sim. consigo ler a Bíblia. Eu não Exatamente. consigo orar. E talvez essa pessoa está nos ouvindo agora, Beto, e ela pensando assim, mas é só isso mesmo? É só isso. É só clamar. De onde ela estiver agora, do local que ela estiver, na condição que ela se encontrar, se ela confessar Jesus como Senhor, se ela se entregar, Amém. ela pode, em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ela vai então usufruir desses benefícios da graça de Deus. Sem esforço. Sem esforço. Só aceitar. É só aceitar. É isso, meu, só isso. É só isso. É de graça. É de graça. É de graça. Eu me lembro de um episódio da Bíblia, né? Aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e eles foram presos por conta disso. E eles foram presos, açoitados, acorrentados e estavam lá na prisão. E a Bíblia diz então que enquanto ali eles estavam, né? Era meia-noite, a noite passava e Paulo e Silas estavam louvando a Deus. E aconteceu então que, de maneira sobrenatural, aquelas prisões foram abertas, as cadeias caíram, foram abertas. E Paulo e Silas lá ficaram, eles não fugiram. E o carcereiro que guardava eles naquela noite, né? Ele, diante daquilo, ele ficou maravilhado. E ele fez a pergunta que muitas pessoas se fazem hoje. O que fazer para ser salvo? Porque diante daquela manifestação de poder, eles perceberam que aquilo foi algo de Deus. Não, e até assim, um parênteses aí, né? Aquele carcereiro, se ele tivesse fugido, inclusive aquele carcereiro era morto. Era morto. Naquela época tinha essa regra. Sim. Tá sob sua responsabilidade. Exatamente. E você seria morto se por acaso. Isso mesmo. Então ele olhou a bondade do que eles fizeram, mas o poder, né? Exatamente. E aí ele faz uma pergunta, né? O que fazer para ser salvo? E a resposta que Paulo, né, e Silas deram para ele naquela noite foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Claro. Paulo não falou de obras ali. Então, é só isso? É só isso. É porque, assim, é algo tão maravilhoso, né? E nós falamos aqui da questão de justificação, de salvação, santificação, como algo tão maravilhoso que a pessoa se pergunta: quanto que eu vou ter que pagar para receber isso? Porque nós estamos acostumados Não, com... a gente não está acostumado de graça. Como assim de Exatamente, graça? como assim? A coisa mais importante, que é a vida, de graça. De graça, mas é isso. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Então, é crer no que Jesus realizou. a partir do momento, então, ele olha pra gente e fala assim: eu creio, tá bom. Pastor Demison, eu creio. Eu creio nesse Jesus. E agora? O que eu faço? E agora Obedece. você precisa viver de acordo com o que ele viveu. Exatamente. E como que eu vou conhecê-lo, então? Como que eu vou conhecer como foi a sua vida, como ele viveu, ou quais são os princípios dele? Aí eu quero dizer para você, você precisa, então, ler a Bíblia. Não tem outro. Precisa ler a Bíblia. Esse é o caminho. E diz que a Precisa fé ler a vem Bíblia. Pelo ouvir. A fé vem pela pregação. Pela pregação. E pela palavra por de Deus. escutar a palavra de Deus. Né? Exatamente. Que pode ser o ler, né? Exatamente. Tá nesse Tá nesse sentido. sentido, né? De ler, né? De escutar, de buscar a palavra de Deus. Porque à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós temos um encontro com o Espírito Santo nas páginas da Bíblia. E nós vamos conhecendo, então, a vontade de Deus. E nós vamos, então, conhecendo sobre a pessoa de Jesus, a maravilhosa pessoa de Jesus.
E isso vai então, vai nos colocando a par daquilo que Jesus deseja para nós. Desenvolvendo. Exatamente. Então, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu não saiba como fazer, comece a fazer. Comece a fazer. Porque esse processo vai acontecer pelo Espírito Santo. Vai acontecer. E a pessoa vai perceber. Exatamente. Depois. É notável, não tem como esconder. Que é o que você falou, inclusive, no começo, né? Sim. Que uma das grandes gratidão, assim, a bênção da sua vida de ser pastor é ver esse processo começando. Exatamente. E depois ver a transformação. A transformação. Pessoas que, para elas já estava tudo perdido, mas que ao começar a ouvir, ao começar a ler a palavra de Deus, ela começa a enxergar uma nova perspectiva de vida. Ou seja, antes ela vivia com medo, mas agora tem paz com Deus. Agora tem paz com Deus. A verdade, ela lança fora o medo. Jesus, ele diz lá em Mateus 4, né, que ele responde a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas têm que entender que esse livro aqui, ele tem poder sobrenatural. Ele tem o mesmo poder divino que Cristo em pessoa tinha aqui na Terra. Quando Jesus usa a Bíblia, a palavra, a Torá, para responder Satanás, Satanás na hora é fechado. Na última tentação, ele viu que não tinha mais saída. Jesus fala: arreda-te de mim. Você não tem mais espaço, porque eu estou usando a palavra do meu Pai. E Jesus usou o que eu posso usar. Jesus poderia, ele mesmo sendo Deus, ele deixou de usar a divindade, mas ele poderia usar a divindade e rechaçar Satanás. Ele usou o poder que eu posso ter da palavra. A palavra é tremenda. Eu falo, sabe por quê, Beto? Porque eu sou uma pessoa que eu vim das drogas para Cristo. Eu era escravo, miserável. E no momento em que eu conheci a igreja adventista, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu conheci o amor de Deus por mim. E esse amor que tem motivado eu fazer a vontade dele. Não é motivação porque eu ouvi falar de alguém, não. Eu precisei ver para crer, eu precisei estudar para ver. Aí falar: hoje eu creio no Senhor porque Ele me ama com um amor ilimitado. E eu só posso corresponder obedecendo. Somente a minha obediência imperfeita se torna perfeita pela obediência dele imputada a mim. Então, assim, já que você entrou nesse assunto, rapidinho, quando foi seu ponto de encontro com Cristo? Eu estava numa situação num dia de manhã. Um dia de manhã eu estava numa situação terrível. Eu tinha usado droga a noite inteira e eu precisava de Deus. E eu já fui criado num lar cristão, mesmo fora da igreja em outra igreja que não é a minha hoje. Eu sou adventista do sétimo dia, mas eu era de outra denominação religiosa. E meu pai sempre ensinou a respeitar e amar a Deus. Só que de lá para cá eu vivi no mundão. E o mundão, sabe, ele vai te escravizar até Satanás te matar. Só que Deus tem amor pelas suas criaturas. E num dia de manhã eu, arrependido, triste, angustiado, a minha vida estava uma desgraça. E eu falei para o Senhor, na oração, falei: Senhor, eu sei que se o Senhor não me libertar das drogas, eu não consigo mais me livrar. E o Senhor tem poder sobrenatural para fazer isso. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu ouvido nesse momento? Se você daqui para frente obedecer a minha palavra, mudar a tua alimentação, teu estilo de vida, eu vou limpar a tua corrente sanguínea em 6 meses, o Espírito Santo falou, e eu vou usar você para falar do meu amor para as pessoas. Irmão, tremendamente, 6 meses eu não tinha mais vontade de usar aquilo que eu usava. Porque o que faz você voltar a usar a droga é aquela vontade, fixura de usar a droga. E o Senhor me libertou e falou: agora mantém essas regras para que você seja limpo dessa porcaria de droga. Né? E o Senhor vai te usar. Eu falo daquilo que eu tenho experiência do amor de Deus. Um dia lá no Caiubi, isso foi em 2015, irmão. Eu cheguei da igreja, entrei na minha casa, subi a minha escada e embaixo morava um outro irmão de outra igreja e eu morava em cima com a minha esposa. E quando eu subi, olha que tremendo, 5 minutos depois, o rapaz que mora embaixo chega. Quando ele entra, ele fala para a esposa dele: cadê a Regiane e o Demerson, que morava em cima? Mas a esposa perguntou por quê? Porque eu vi subir agora um homem todo de branco, um sapato branco na escada deles. É o meu anjo que subiu, eu falei para ele. Você acredita que tem um anjo que Deus comissionou desde o ventre da sua mãe? Ele falou: eu não sabia. Eu falei: é esse. Esse tá me acompanhando o tempo todo. Irmão, é muito motivador. Eu não vi o meu anjo, mas essa pessoa viu o meu anjo subindo a escada, cuidando de mim. E isso é tremendo. Você me dá força, me dá fé. E eu não troco Jesus por nada. Os momentos efêmeros dessa vida não valem a pena. São momentos de uma explosão de dopamina por conta de um desejo pecaminoso que passa muito rápido e vem um vazio que só cabe o Senhor dentro de nós. Maravilha. E a gente tem essa sensação, né? O mundo nos prega essa sensação que a liberdade é fazer o que você quer. Exatamente. E na verdade você sempre acaba escravo dessa liberdade. Sim. Porque não é uma liberdade de verdade. Faça o que você quiser. E isso te leva sempre
para a escravidão. Seja das drogas, seja da sexualidade, seja da prostituição, não importa. Várias vertentes, né? Nos deixa preso. E sempre começa com viés de liberdade. E nada mais é do que libertinagem. Exatamente. Né? Que nos causa... E Deus fala assim, não, não é nada disso. Liberdade está aqui, ó, desse lado. Por isso que eu crio regras, por isso que eu coloco os limites, porque se você passar desses limites, você vai ser escravo. Livre você é aqui. Então, quando você acorda, deita ou faz qualquer coisa, você tem a sensação de liberdade. Da presença porque de Deus Deus colocou esses limites, mostrando que a liberdade estava aqui. A partir desse momento, você saiu desse viés, não é religioso, mas dessa proteção cristã, dessa proteção de Deus. Fala assim, ó, se você sair disso aqui, você começa a ser escravo. Porque você vai começar a se afastar de mim. E tudo que se afasta de mim é escravidão. E ele deixa isso muito claro, e o mundo está pregando ao contrário. Por isso, Tiago diz em Tiago 2 que a lei que Deus deixou para nós, humanos inteligentes, é a lei da liberdade. Eu quero enfatizar o seguinte: Deus, quando ele criou o ser humano no Éden, ele criou o ser humano com livre-arbítrio. O ser humano não é um autômato, ele é autônomo. Ele pode decidir fazer qualquer coisa, mesmo que ele se torne escravo das escolhas. Por isso Deus coloca a lei como um muro para te proteger, para você olhar para a lei e falar, não, eu não vou fazer porque a palavra de Deus requer de mim obediência implícita, e eu vou obedecer a palavra de Deus. Vocês têm liberdade, vai ter liberdade para transigir. Deus é tão bom que até o Satanás está tendo liberdade para fazer o que ele está fazendo. Só que no momento que chega um momento final que a conta fecha. A conta vai fechar. Nós temos um tempo de graça, e esse tempo de graça ele tem um limite de misericórdia. Lembra que os amorreus, eles tiveram 430 anos de graça, e eles desprezaram a graça. No momento final veio a destruição deles. Sodoma e Gomorra também da mesma forma. Legal. Então só para a gente fechar esse processo então de justificação, que eu quero entrar nisso, por isso que eu interrompi, que é exatamente isso, o tempo da graça. A gente aprendeu sobre justificação, Ok. E vimos que a justificação é crer que Jesus pode nos salvar por intermédio das obras dele, não da nossa. Mas que as obras é uma manifestação da santificação que revelam em nós o que aceitamos antes, certo? É isso que nós aprendemos. E aí entendemos que essa graça manifestada em Cristo atinge qualquer pessoa e em qualquer circunstância. E você contou aí um teu testemunho que isso aconteceu contigo. E você estava numa situação bem ruim. Ok. Só que isso vai ter um tempo que vai acabar. É verdade? Isso vai ser até... Não vou falar de tempo, porque a Bíblia não revela tempo, mas isso vai acabar? Isso você chamou aí de tempo de graça. O que é, assim, rapidamente... Olha para você ver, todo ser humano nasce e ele vive um certo tempo. Ninguém sabe se é 50, 100 ou 20 anos. Mas durante o tempo que você vive é o tempo de graça que você tem. Lembra que Judas, no momento em que Judas estava ali no dia da Santa Ceia, no último momento de graça dele, naquele momento ele ainda poderia se arrepender e voltar atrás. Mas assim, o que é o momento de graça? Pois é, graça é a oportunidade de arrependimento. Isso, então, a Judas... Enquanto que Deus ainda está te dando um tempo... Te dando espaço de tempo. Para a salvação. Porque a graça é ilimitada no sentido que ela salva qualquer pessoa, mas o tempo ele vai terminar. Para qualquer pessoa termine o tempo de graça. Se durante esse tempo de graça eu não aproveito e me confesso o meu pecado e abandono ele, eu vou morrer perdido, como foi o caso de Judas e Esaú e muitos outros. A graça ela vai interpelar com você o tempo todo. Ninguém no dia do juízo vai poder falar. Agora, quando você fala, vai terminar isso? Vai. De forma geral, vai. Porque Jesus ele está no santuário celestial fazendo o juízo de investigação. No momento em que Jesus terminar de interceder, hoje eu peco e confesso, ele me perdoa. Mas quando ele preparar com isso, quando ele terminar o juízo, o julgamento, não vai ter mais tempo de graça. É outro assunto acabou. Bem que é bem interessante. E o mais interessante é que durante esse tempo lá, é essa justiça que ele está colocando sobre nós, a justificação pela fé. Entendi. Toda vez que eu cometo um pecado, eu confesso ele justiça em cima de mim. E aí eu vou continuando a minha vida cristã. É algo que nós podemos dizer que marca esse fim desse tempo de graça, né? Esse tempo de graça que é o tempo em que eu posso me arrepender, em que eu posso ir a Jesus, entregar minha vida para ele e poder viver uma vida diferente. É um evento que nós podemos dizer que marca esse final desse tempo de graça é a volta de Jesus. A Bíblia diz, e Cristo prometeu, João 14, versículo 13, ele diz, virei outra vez. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai vir agora com poder, né, e grande glória. A Bíblia diz então que ele vem para retribuir a cada um segundo a sua decisão.
segundo a sua decisão, ou morte eterna ou vida eterna, tá? Então, até lá, nós temos o que nós chamamos de tempo de graça. Só que esse tempo de graça, para nós, ele não é marcado apenas com o retorno de Jesus, o que nós chamamos de segunda vinda de Cristo a essa terra. Porque, Beto, porque cada pessoa tem oportunidade enquanto ela está viva. Então, esse tempo de graça, ele pode se esgotar para mim no momento em que eu morrer. Exatamente. Ok. No momento em que eu morrer aqui. Então, veja, cada pessoa que morre nessa terra, a vida dela está selada para a eternidade, para a vida ou para a morte. Exatamente. Então, esse tempo de graça pode acabar para alguém também referente a ela, né, deixar de existir aqui. Então, o tempo de decisão é hoje. É não hoje, não é amanhã. Agora. E é por isso que a Bíblia, quando ela fala sobre salvação, ela coloca nessa perspectiva, né, sempre de presente, perspectiva presente. Hoje, Jesus visita Zaqueu, vai à casa dele e diz, né, hoje houve salvação nesta casa. Entendeu? Exatamente. E ele encontra as pessoas ali e tal, e fala, olha, vai, não peques mais, a tua fé te salvou, entendeu? Pastor, então, ele ótimo. trabalha essa dinâmica. Acho que a gente, assim, deu uma pincelada bem bacana. Então, Ok. tem, assim, daria pra gente aprofundar Sim. bastante. Tem um monte de texto bíblico que dava pra gente discutir, pra tirar essas aparente discordância, porque não tem discordância não na tem. Bíblia, né? Às vezes é Ok. aparente, mas sempre tem uma Sim, solução. sim. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada bem bacana aí, crescendo desde o início lá até Maravilha, agora maravilha. na prática, e que a gente precisa decidir porque é agora, não é É depois. agora, é o momento. Então, se você fosse dar uma mensagem aí para quem está escutando a gente aqui Ok. nessa câmera, que você falaria nessa aqui, ó. Ah, maravilha. Eu quero dizer para você o seguinte: não importa o momento da vida em que você está vivendo, não importa a maneira como você se encontra, a Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus, ele concede essa paz que excede todo entendimento. Quem sabe eu estou falando para alguém que está vivendo com medo, que está ansioso. A paz que advém a todos nós, através do que Jesus realizou por nós, ela pode alcançar a sua vida. E que Deus te abençoe e que você aproveite esse tempo de graça para tomar a sua decisão de estar mais perto de Cristo. Demerson. Essa câmera aqui, Isso. eu quero dizer para você, meu querido, que está nos assistindo, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa que é a justiça imputada e ele purifica que é a justiça comunicada na santificação. E se você agora entregar o teu coração a Deus, tenha certeza que o pecado é consignado imediatamente. Perdão de pecado é consignado na hora da confissão que Deus coloca sobre você no momento exato. A palavra aí é gratidão para vocês, viu? Rapaz, aprendi bastante aqui. Que privilégio poder aqui abrir a Bíblia com vocês, Maravilha. escutar um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Tenho certeza que quem está assistindo a gente aprendeu um pouco mais sobre esse assunto. Eu também aprendi bastante, então é motivo de agradecer aí, pastor. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. A gente vai ver você aqui outras vezes, com certeza, beleza. para discutir outros assuntos também tão empolgantes e Maravilha. difíceis como esse, né? Já comecei logo com justificação Então, da fé, logo- que é um negócio bem doido, né? Mas assim, é uma gratidão. A gente Quer agradece. uma sugestão de um tema Eu que é que extraordinário? Manda. Pode organizar aí sobre a morte. Morte. O que Não, acontece, esse tá aqui na o que acontece? sequência. Isso é foi um o que tema- eu trouxe na minha vida, que eu aprendi, que eu tinha dúvida. Isso é tremendo. É um dos temas importantíssimos aqui de chave de ouro que a gente vai Porque ter hoje a tem uma morte. crença que o ser humano é Outra imortal. coisa é de onde veio o pecado, Sim. como aconteceu tudo isso. A gente vai entrar em vários Você temas assim entendeu? bem bacanas assim pra gente poder Maravilha. discutir. Eu vou chamar Pregar o vocês evangelho. aqui para estar aqui com a gente Amém. discutindo isso, viu, Demerson? Amém. Privilégio, é um prazer. Tem uma lembrancinha aqui para vocês. A gente ainda não tá na condição de dar uma caneca, mas a gente tem aqui uma condição ainda de dar uma Amém, meu bolinha. irmão. Fica à vontade para escolher Maravilha, aí. meu amigo. Depois, se vocês quiserem Obrigado. trocar a cor, eu tenho outras cores aqui Ótimo. aí, você fica à vontade. Amém. Então, isso é só uma lembrança Gratidão. como um presente simbólico do agradecimento do ponto de encontro Maravilha. pelo tempo que vocês dedicaram aqui pra gente. Falar do amor de Deus é a melhor É coisa, a né? melhor coisa. Isso traz vida espiritual. Glória a Deus. Amém.
Quero agradecer você que ficou aqui com a gente até agora, pôde assistir todo esse processo de aprendizado chamado justificação pela fé. Eu sei que de alguma maneira pode ter ajudado você a entender um pouquinho sobre o processo. Não necessariamente você concorde com a gente, com todas as informações que nós colocamos aqui, mas de alguma maneira eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa, tirou alguma coisa, ou no mínimo fez você repensar ou pensar a forma que você enxerga esse assunto. E para a gente aqui do ponto de encontro já é uma grande coisa saber que de alguma maneira você pensou sobre esse assunto. Porque aprofundar mesmo eu vou te dar o caminho. Sabe onde é? A palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai te ajudar nesse processo de entender o que é de verdade a justificação pela fé. Nós aqui só estamos, de alguma maneira, pincelando aquilo que o Espírito Santo, de alguma maneira, e Deus nos revelou através da palavra de Deus. Mas tudo bem se você tiver uma opinião diferente, o que importa é que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e Redentor, e um dia ele vai voltar para me salvar e salvar você também. Não importa qual a condição que você esteja, não importa em que situação você está, saiba, Deus pode te salvar. E não é amanhã, é agora, é nesse momento. Então a única coisa que eu posso dizer para você é que você dedique, ajoelhe, se entregue a Ele da forma que você está e com certeza Ele vai te responder, porque o desejo dele é salvar você. Se não fosse assim, ele não teria vindo nessa terra para morrer por nós como pecador. Não há diferença em nenhum ser humano, todos os seres humanos são exatamente iguais perante Deus. O amor dele é para com todos. Então, nós ficamos por aqui, encerramos nosso podcast. Lembra de se inscrever, de compartilhar, de curtir, comentar a respeito de tudo isso. Eu vou ler depois os seus comentários e vou responder com o maior carinho lá, tá bom? Então fique com Deus, até sábado que vem no próximo podcast, mais um assunto relevante que nós vamos trazer, que eu tenho certeza que você vai gostar. Abraço, fica com Deus, boa semana, valeu!